E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre efeitos em 3D no CorelDRAW. Como que você faz para aplicar esses efeitos? Que efeitos 3D são estes que o Corel tem? Você vai aprender tudo aqui, eu vou mostrar para vocês no passo a passo, no modo bem fácil, bem explicativo. Se você não conhece, esse aqui é um curso grátis de Corel, tá? Vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima, que vai te levar para todas as aulas desse curso de Corel. Então compensa dar uma olhada lá e você vai ver outras aulas com temas que pode ser que você queira aprender, beleza? E se inscreve aqui no canal já para não perder as próximas aulas deste treinamento. Bom, eu separei aqui uma imagem, tá? Essa imagem deste casal. Eu fiz várias cópias dessa imagem porque eu vou mostrar para vocês a diferença dela nos efeitos. Nós vamos aprender aqui 7 efeitos diferentes, tá? Rotação 3D, cilindro, relevo, enrolar página, dilatar, esfera e zigue-zague. Que efeitos são estes? Para que serve? Bom, estes efeitos eles são efeitos para você ilustrar a sua imagem, a sua arte gráfica, para você deixar a sua peça gráfica mais bonita. Então, vocês vão usar eles pontualmente em um ou outro trabalho. Por exemplo, tá? Este aqui, rotação em 3D. Onde você encontra o efeito? Bom, aqui em efeitos, olha, você tem aqui efeitos 3D. Estes efeitos aqui, todos eles são os que nós vamos abordar bem rapidamente aqui hoje, tá? O primeiro deles, rotação 3D. O que ele faz, né? Ele vai abrir um quadro aqui, olha, e ele vai mostrar essa imagem como se fosse este quadro, né? Então ela está colocando ela nessa mesma perspectiva deste quadrado que vocês estão vendo aqui, ó. E você pode rotacionar ele para onde você quiser e ele vai criar a perspectiva exata aqui para a sua imagem, tá? Se você colocar para baixo assim, olha, então ele vai colocar. Então, dependendo de como você queira apresentar a sua imagem aí no seu trabalho, às vezes você quer deixar a imagem um pouco de lado assim para criar um efeito, né, na sua arte gráfica. Então, você consegue fazer isso usando aqui este recurso, né? Ele tem aqui os ajustes manuais, né? Ele está mostrando aqui, no caso, o número, né, os níveis aí de inclinação vertical e horizontal. Se você ver aqui, você pode mexer manualmente nisso, né? Digitar um número ou mexer item a item, né? Mas basicamente é isso, né? Este efeito ele faz isso. Então eu vou deixar essa imagem assim bem de ladinho para a gente conseguir lembrar dela aqui, tá bom? Então, rotação em 3D. Matou. Vamos para o próximo efeito. Este aqui é o efeito cilindro. O que este efeito faz, né? Ele é como se colocasse a foto num cilindro mesmo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem, né? E ele vai esticar os cantos da imagem e deixar, ou melhor, o centro da imagem, né? E deixar os cantos mais chatos, né? Quando você vem aqui, ó, na porcentagem, se você aumentar, vocês vão ver que ele faz isso, né? Como se fosse um cilindro, né? Vamos supor que você queira colocar essa foto num cilindro. Opa, desculpa, perdi a imagem aqui. Pronto, eu vou colocar ela num cilindro para vocês visualizarem, tá? Mas basicamente seria isso, né? Então ele vai fazer esse efeito aqui, essa distorção na imagem, né? Para que você possa fazer uma montagem fotográfica nos seus trabalhos, né? Eu vou dar o OK aqui e vou mostrar para vocês bem na prática aqui rapidinho o que você faria com uma foto dessa, né? Por exemplo, se você tivesse aqui um cilindro mesmo, eu vou simular um cilindro utilizando aqui este desenho que eu estou fazendo, olha. Eu peguei esse retângulo, eu vou arredondar os cantos dele, tá? Como se fosse um cilindro mesmo. Tá? A mesma coisa aqui desse lado. Eu vou arredondar esses cantos, certo? E eu vou pegar essa imagem aqui e eu vou colocar ela através do Power Clip dentro do recipiente, dentro deste elemento, né? Então, o efeito que você pode dar, né, usando este item, né? Usando este cilindro, você faz com que a imagem pareça estar distorcida, né? Dependendo do efeito que você for fazer, né? Para vocês lembrarem como é um cilindro, né? Seria como se fosse um tubo, né? Então poderia ser ainda mais arredondado, né? Se eu puxasse mais por círculo. Mas basicamente é isso, esse é o efeito que ele faz, olha. Ele faz a imagem ficar no estilo como se estivesse esticada num cilindro. Beleza? Bom, vamos ao relevo, tá? O relevo é um outro efeito. O que ele faz? Vindo aqui em ajustar, nós temos aqui o relevo. Ele vai transformar essa imagem, né? Vai fazer com que
os pontos de contraste dessa imagem eles saltem, parecendo que ela está entalhada. Se vocês notarem, parece que essa imagem está entalhada, ela está gravada. Olha o lado de cá como... Opa, perdão, desculpa. Vamos lá. Olha o lado de cá como essa imagem ela é lisa, ela é chapada. E quando você puxa para este efeito, como ela parece ter um relevo, né? Exatamente como se ela estivesse gravada mesmo numa madeira ou no metal. Aqui você tem a opção de mexer na profundidade, deixar menos profundo ou mais profundo ainda a gravação, né, do relevo. Aqui você tem a opção de mexer nos níveis, tá? Quando você mexe nos níveis, ele deixa mais suave a diferença. Aqui ele vai aumentar, né? Então usem com moderação este efeito, tá? Mas é um efeito muito bonito. Ele fica bem legal mesmo, ele parece que a imagem está saltando. E aqui você tem a opção de mexer na direção, olha. No caso, a luz, no caso a iluminação, né, ele está vindo da parte superior direita. Se eu trouxer para baixo, ele vai preencher o efeito a partir da parte de baixo, né? De baixo. Da esquerda para cima, né? Tem aqui a direita também, né? Então você vai mexendo o efeito. Repara aqui nos detalhes da roupa dele, como mudam conforme eu mudo o efeito de posição. Certo? Então basicamente é isso que esse efeito faz. Você tem ainda a opção, aqui ele está usando as cores da própria foto, tá? Você pode vir aqui e usar tons de cinza, então ele fica como se ela fosse gravada num metal mesmo, no ferro mesmo, em preto, como se ela fosse uma chapa preta, né? Com a imagem gravada, e em outra cor, né? Você pode colocar a cor que você quiser aqui, você pode vir aqui e selecionar a cor que for, e ele vai fazer a gravação do efeito, tá? Mas no original acabou achando que fica mais bonito. Dependendo da aplicação que você for fazer aí, você pode usar uma ou outra. Beleza? Basicamente é isso que faz o relevo. Bom, enrolar a página. Esse efeito é muito bonitinho, é um efeito legal. Você deve usar ele com bastante moderação para não ficar artificial o trabalho, mas ele enrola o canto da página num estilo 3D. Olha que legal, tá vendo? Então ele pega aqui o cantinho da página, ele faz como se ela estivesse levantando ali do papel. Aqui você escolhe o canto que está sendo mexido, tá? Se você trouxer para cá, ele vai mexer no outro canto, olha. Você traz para cá, você mexe nesse de baixo, beleza? Você tem a opção de mexer no alinhamento dela, por exemplo, olha, na direção vertical, direção horizontal. Então percebam que ele está dobrando o lado vertical ou dobrando a parte de cima, né, que é a parte horizontal. Você tem a opção de mexer também, né, nas cores de transparência, aqui no caso, ele está pegando esses tons de cinza aqui, você pode deixar tons de vermelho, por exemplo, e daí ele vai mexer aqui nessa parte, né? Eu vou voltar para a cor que estava antes, que era o cinza, que estava mais bonito, certo? E aqui você mexe na largura, no caso, o tanto que ele vai puxar, né, até onde ele vai aqui na imagem, no topo, ou na altura, até onde ele vai descer. Você pode deixar bem menos, né, ou bem mais aqui, só um pedacinho. Aí vai do seu gosto, aí do que você quer fazer com o trabalho. Beleza? Mas é um efeito bonitinho, legal, para você usar aí pontualmente, tá? Não vai encher sua arte com isso, que acaba ficando feia, tá? Bom, dilatar e encolher. Este é um outro efeito também legal. O que ele faz, né? Ele vai pegar e ele vai empurrar os elementos da imagem para o centro, né? Ou então trazer para frente, como se estivesse puxando, como se fosse uma bolha, né? Então você faz isso com a sua foto, olha. Dependendo do efeito que você quer aplicar, vamos supor que você queira colocar essa imagem sendo vista numa lente, como se fosse numa lupa, né? Então você poderia usar este efeito aqui para ela ser vista numa lupa. E como se fosse, por exemplo, num fundo de garrafa, né? Ou então dentro de um telescópio, de um binóculo, aí você colocaria ela para mostrar o efeito da lente do vidro, né? Então vai depender muito de onde você quer usar a imagem, tá? Aqui você tem a opção de clicar, né? E você pode, no caso, escolher o ponto da imagem que você quer destacar, né? Você pode escolher o ponto que vai ficar mais escuro, né? mais longe, né? Se você der outro clique, né? Você vai mudando o ponto que você quer, tá? Ou, no caso, se for para aumentar, a mesma coisa, né? Eu quero que ele use essa parte como base ou esta parte como base. Então você pode escolher aí o que você achar melhor na imagem. Beleza? Então basicamente é isso que ela faz. Vai servir bastante para você colocar este objeto
dentro de uma forma, tá? Por exemplo, dentro de um círculo, como se fosse uma bola de vidro. Aí você vem aqui e aplica ela, né? Vou colocar dentro do Power Clip. Aí ele vai entrar ali dentro ali para parecer que está distorcida. Beleza? Como se fosse uma esfera, né? E o outro efeito é a própria esfera, que ele faz exatamente isso que eu estou mostrando aqui agora, né? Só que ele é mais voltado para isso mesmo, para a esfera em si. Quando você clica, ele vai transformar o perfil do elemento numa esfera, né? No estilo, né? Então você pode colocar mais ou menos. Ele parece bastante com o efeito anterior, só que ele é mais arredondadinho, ele fica mais perfeitinho o efeito. Beleza? E por último, tá? O último efeito que nós vamos ver aqui é o efeito zigue-zague. Como funciona, né? Vindo aqui em ajustar novamente, efeitos 3D, zigue-zague, ele vai fazer como se fosse uma gota num lago, na água, certo? Então ele faz esse zigue-zague aqui, tá? Ele pode fazer menos, tá? Se você vier aqui diminuir a quantidade, ó, diminuir a força, ou aumentar a força, né? Então você vai mexendo no efeito e você vai ajustando como você quiser, tá bom? Você tem aqui a opção de ondulação de lago, ó. Se você clicar aqui, vai aparecer a ondulação de um lago, efeito para fora a partir do centro. Então, a partir do centro da imagem, ele está aplicando o efeito para fora, como se ele estivesse expandindo, tá? E em torno do centro, então já seria o oposto, né? Tá vendo que fica só aqui em volta do centro, como se fosse um roda-moinho, né? Como se ele estivesse puxando. Beleza? Então, ondulação de lago eu acho mais legal. Esse aqui também. Aqui você mexe na força, como mencionei, e com esse pontinho aqui você escolhe aonde vai ser aplicado, tá? Vamos supor que você queira que esse efeito comece numa parte específica da imagem ali, num cantinho específico da foto. Então você aplica ali e ele vai fazer esse efeito de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então basicamente é isso. Eu vou dar o OK aqui. Nós aplicamos aqui os 7 efeitos que eu queria mostrar bem rapidinho para vocês verem eles aí. E uma coisa legal que eu queria mostrar é o seguinte, que todos esses efeitos aqui eles funcionam com um vetor. É isso mesmo. Eu tenho aqui no caso essa peça vetorial, ela tem aqui um grupo, né? Nós temos um quadro, temos aqui o círculo e nós temos aqui este retângulo de fundo aqui. Então eu vou pegar esse grupo e eu vou aplicar um dos efeitos para vocês verem, tá? Vou vir aqui, por exemplo, em efeitos 3D, vou vir aqui na rotação 3D, que é o primeiro efeito que a gente usou. Notem que ele aplica o efeito na minha peça agrupada. Olha que legal. Então, é um recurso muito bom, muito útil isso, dependendo do seu trabalho. Você pode aplicar, fazer um logotipo e colocar o logo, por exemplo, na posição específica ali, tá? Eu vou dar o OK para vocês visualizarem, olha. Quando você clica e arrasta, você consegue ver que ele ainda é o objeto original, ó, só que ele está com o efeito aplicado, tá? Se você pega, por exemplo, o Ctrl, né, e você clica 2 vezes no objeto, ou uma vez no objeto com o Ctrl, né? Eu aperto o Ctrl, clico no círculo, ou clico nesse quadro, e eu ando com ele, você vai notar que ele faz com que, aonde eu colocar, ele continue ainda na mesma perspectiva, na mesma proporção, tá? A mesma coisa aqui, tá? Então ele continua aí utilizando a mesma efeito, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl Z para ele voltar ao original. Eu quero que ele volte, eu não salvei uma cópia, eu já deveria ter feito, né? Então eu vou colar aqui a cópia do elemento que a gente fez, só para mostrar mais uma aplicação para vocês aqui. Eu vou pegar aqui outra peça, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o ajuste, ou melhor, efeitos 3D. Vou pegar aqui este enrolar página. Tá? Aquele efeitinho do cantinho de página, ele faz também usando uma peça gráfica, um efeito aí, uma peça em curvas. Então é muito legal, né? Você sabe que todos esses efeitos aqui você consegue aplicar também num logotipo ou numa arte, num painel que você cria com elementos em curvas no CorelDRAW. Beleza? Essa foi a aula sobre efeitos em 3D. Usem esses efeitos, mas usem eles com moderação, tá? Para sua arte não ficar feia. Um efeitinho por arte assim já é muito, tá? Não usa mais, a não ser que dependendo da sua arte. Se for uma arte muito lúdica, uma arte bem infantil, bem maluca, aí sim você pode usar vários efeitos como este. Mas esses efeitos têm que ser usados com cautela para não deixar a arte brega, deixar a arte feia. Usem com cuidado. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer para vocês aqui agora, neste lado, um card com todos os vídeos desse treinamento de CorelDRAW. Na parte direita superior, o último vídeo lançado deste curso. E na parte inferior aqui, você vai ver um vídeo que o YouTube separou para você, uma recomendação pessoal para você. Clique em um deles e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!